Fala galera, aqui é o Jean Anjos e esse é o podcast Fui na Terapia, Diagnóstico Gente. E aí pessoal, como estão? Espero que estejam todos bem, né? No último episódio a gente começou a falar aqui sobre os registros de pensamentos diários, né? Eu trouxe aí algumas situações que eu passei, algumas situações até engraçadas, digamos assim. Eu tenho mais situações aqui anotadas e eu gostaria de continuar com elas, porque relendo, né, no último episódio eu percebi que eu precisava repensar em algumas coisas mesmo que naquele momento fazia sentido pra mim. No final das contas ali a gente viu que eu tinha muito esse problema de comparar, né? Comparar com outras pessoas, visando ali o approach que eu gostaria de ter para poder chegar em algumas meninas. E eu me comparava muito, e isso obviamente só me fazia um mal, né? Atingiam ali as minhas inseguranças. Descobri com isso também, né, que eu tinha uma baixa autoestima. Então, hoje eu vou continuar nessa mesma ideia do último episódio de continuar lendo aqui alguns. Eu tenho alguns anotados aqui, né? Depois eu parei de anotar, mas eu acho que é interessante passar por eles pra gente relembrar, né? E conseguir visualizar algumas coisas aqui importantes. Tem um dos episódios aqui que é uma coisa que acontecia muito mesmo, que era uma dor minha, que quando eu saía assim com algumas amizades, sempre só sobrava eu de casal, principalmente em rolê de família. Em rolê de família era de praxe, tipo, eu ia sair com os meus primos, né, ou então um rolê de família mais tradicional mesmo, que seja Natal ou alguma coisa do tipo. Sempre só tinha eu sem uma namorada, né, sem estar de casal no recinto, e eu ficava sempre muito ressabiado, até antes de ir pro evento, né, pro rolê, e durante me causava uma certa insatisfação, principalmente depois de perguntas, né, mas aí não tá no meu controle. Mas assim, tem um episódio aqui que aconteceu num sábado, e o gatilho foi rolê com amigos e todos estavam de casal. Aí embaixo eu anotei assim, só eu que estava sem casal. Qual foi a minha tristeza, qual foi o meu sentimento, né? Eu estava triste, o grau daquilo eu coloquei aqui como 6, e qual foi a minha ação? Fiz de normalidade, obviamente, né? Como sempre. Então percebe-se aqui, esse âmbito, né, de relacionamento para mim, sempre foi uma questão que me causou algumas questões. Desde quando eu era, quando eu me descobri enquanto gente ali, né, enquanto querer ficar com meninas e tudo mais ali na adolescência, eu sempre tive uma certa dificuldade assim nos approaches assim, e depois de pensar muito, o que acontece? As minhas amizades de adolescência, alguns eram primos, não primos de primeiro grau, mas primos próximos ali, porque eu morava na cidade do interior. E todos eles, ou a maioria deles, sempre pareciam ser muito mais pra frente, assim, sabe? Tipo assim, ser desenrolado, conseguir sempre tá ficando com alguém, beijando alguém. Eu lembro que eu tenho um primo, eu tenho um primo que ele, tipo assim, na quinta série ele já namorava já, tá ligado? E eu ficava, tipo assim, de cara, quinta série a gente tem o quê? 11, 12 anos. Hoje é o sexto ano, eu acho, né? 11, 12 anos ele já namorava e eu ficava, tipo, mano, o que tá acontecendo? Por que isso não acontece comigo, tá ligado? E depois, né, a gente descobre que as coisas não são iguais pra todo mundo, mas aquilo ali sempre me encafifava, assim, sabe? Então, desde a minha adolescência, pré-adolescência, essa questão de beijar e relacionar sempre foi uma questão. E inclusive as pessoas, as minhas amizades também, tipo assim, eu me sentia até um pouco pressionado a ser igual a eles, né? E adolescente é isso mesmo, né? Não tem pra onde muito fugir. Adolescente sempre rola uma comparação, ainda mais vindo de uma insegurança assim. Então, se não tiver uma base assim bem consolidada, a comparação sempre vai existir, a tristeza sempre vai aparecer. E isso sempre aconteceu comigo, desde a adolescência. Então, eu sempre tive uma certa dificuldade. Apesar de eu considerar que eu beijei a primeira vez cedo, a primeira vez que eu beijei, eu tinha 13 anos.
Mas ainda assim foi com uma menina assim que eu gostava lá do colégio, mas foi uma coisa muito aleatória, muito do nada. E depois desse beijo dos 13, depois eu só fui beijar depois de um tempinho bom aí, eu acho. Acho que foi beijar com 15 anos depois, um negócio assim. Uns 2 anos depois. Mas é. Mas isso sempre me doía, e tinha as menininhas ali que eu gostava no colégio, né, no ensino médio ali, e algumas delas não me davam muito bola, na verdade eu acho que quase todas elas não me davam muita bola. É bem uma história de adolescente, um adolescente, sem querer me vitimizar, obviamente, mas um adolescente ali que era meio que ignorado assim, sabe? E então, ali na pré-adolescência, ali no ensino fundamental, sempre rolou muito essas comparações. No ensino médio, eu mudei de escola, eu fui para um colégio particular. Aí era um outro mundo, uma outra vivência. Né, as amizades que eu tinha ali já não tinham mais. Então, eu acho que isso cresceu um pouco mais nessas inseguranças, essa baixa autoestima. Existiam outros tipos de pessoa na minha sala, outros tipos de beleza na minha sala, e quando eu falo tipos de beleza, são belezas aí um pouco mais consideradas padrão, né, nesse caso. Mas assim, né, todas realmente pessoas muito bonitas e afins. E essas coisas continuaram sendo alimentadas, porque outras realidades, aí eu posso aprofundar depois, mas continuou sendo alimentado, eu ainda tinha muita insegurança. E nisso, cara, eu sempre fui, é um paradoxo, apesar de eu ter essas inseguranças e tudo mais, eu sempre tive uma necessidade de querer me mostrar, tipo, de me mostrar de alguma forma. Então, sempre gostei de dançar, então isso era uma forma de eu conseguir também ser bem quisto com a galera, então dançava e afins e tudo mais. Por outro lado, era zoado também, mas era uma forma também de ser notado, né? E então eu sempre gostei muito de aparecer no geral, apesar de ser muito inseguro, talvez com uma certa vontade aí de ser notado, né? E minha adolescência foi basicamente, né, tendo esses episódios assim de gostar de menina, mas a menina, né, tipo, não me dá bola, e também não sabia como lidava com aquilo. Eu ficava muito inseguro no geral, autoestima baixa, eu queria ser aceito e tudo mais. E detalhe, eu tô falando mais relacionada a relações, né, amorosas. Tinha meus amigos no colégio, gosto muito deles hoje, inclusive sou muito amigo de uma grande parte até hoje. Mas essas coisas, pensando em relação, nunca me ajudaram muito, né? E assim eu fui seguindo. Já na faculdade, eu entrei ali, eu tinha 17 anos ainda. Tive outras amizades diferentes. Já foi uma coisa um pouco mais parecida, né? Inclusive, muitas das pessoas que eram mais próximos a mim já namoravam também. Então, eu continuei tendo essa baixa autoestima, né? Continuei tendo essa dificuldade, assim, de entender por que eu não dava certo e tudo mais, sem meio que olhar pra dentro, e, tipo assim, totalmente imaturo mesmo. E, e assim foi seguindo até chegar nos momentos atuais. Pensando nisso, né? Por que eu tô falando isso? Justamente para eu conseguir ter um background aqui de todas essas situações. Então, essa parte de relação amorosa pra mim sempre foi uma questão mesmo, assim, sabe? Tipo, sempre, desde a adolescência, sempre foi alimentado, no meu ponto de vista, de uma forma que não me ajudou muito, né, a olhar para isso, a ter sensações boas com isso, sabe? E eu acabava me botando em situações que eu acho que não fazia sentido. Então, toda e qualquer situação ali que tinha algo a ver com isso, então eu estava sempre me comparando com alguém, né? Eu estava sempre me jogando para baixo ao comparar com alguém, estava sempre alimentando a minha baixa autoestima. Já teve diversas vezes de eu ficar indignado, tipo, de uma menina que eu tava afim dela tá ficando com outra pessoa, e eu me achar melhor que essa outra pessoa, por que ela não tá ficando comigo? Sabe, aquele papo mesmo de né, de uma pessoa ali meio que incrédula e solitária, com raiva, porque que a vida não é assim, né?
E, obviamente, tudo não passa de uma imaturidade. Mas isso também fez com que eu adquirisse um certo padrão para poder conseguir ficar com algumas meninas que eu sempre tinha a necessidade de ficar correndo atrás dessas pessoas, tipo assim, de me provar para essas pessoas que eu valho a pena, né, de mostrar para essas pessoas nossa, eu tô correndo atrás de você, me dá uma chance e tudo mais. Então, para mim, a conquista, né, para valer a pena, sempre teve que ser muito árduo as coisas. Isso até hoje, tá? Até hoje eu ainda carrego um pouco disso. Eu acho, eu estou trabalhando isso, inclusive, agora nesse momento. Mas, bem como eu citei no primeiro episódio, esse podcast também é uma forma de eu conseguir revisitar as coisas do passado, de coisas que eu passei no início da terapia. Então, para mim, as coisas parece que fazem mais sentido se eu sempre estou correndo atrás das coisas. Falando no âmbito amoroso, tá? Se eu sempre estou correndo atrás das meninas, então, caralho, eu quero ficar muito com essa menina. Aí eu preciso correr muito atrás dela para eu sentir vontade, tipo, de continuar ficando com ela, de continuar assim, sentindo atração e até mesmo namorar, sabe? E que é um perigo, mano. Tipo, eu não posso ficar nisso, né? Eu não posso sofrer para que isso aconteça, né? Tantas pessoas aí que possivelmente gostam de mim e estão, né, mais abertas para comigo, eu tenho que ficar correndo atrás das outras pessoas para poder fazer valer a pena. Coitado de mim, né? Até onde eu vou aguentar esse negócio de ter que ficar correndo atrás dos outros e tudo mais. E eu acho que tá tudo muito interligado, né? Eu acho que isso tem muito a ver com a questão de baixa autoestima, muito a ver com questão de insegurança. E hoje, coincidentemente, eu li uma frase na verdade, eu escutei uma frase que fez muito sentido pra mim, que é a seguinte, eu escutei no podcast, no Psicologia na Prática. Pessoas adoecidas emocionalmente atraem pessoas adoecidas emocionalmente. E, cara, quando eu escutei essa frase hoje, eu fiquei tipo, caralho, que frase, né, diferenciada. E realmente faz sentido. E eu comecei a perceber no quão eu era adoecido emocionalmente mesmo, sabe? Com todas as minhas inseguranças, com a minha baixa autoestima, o quão isso reverberava em mim, o quão isso precisava de eu ter esse processo árduo de conquistar as pessoas, né, de conquistar pessoas que eu gostaria de ficar, o quão isso me fazia muito mal, né, o quão isso me botava para baixo, o quão isso me colocava num patamar inferior às outras pessoas, e não pode ser assim, né, não pode ser assim, e eu falo isso hoje que não pode ser assim, depois de muito tempo de terapia. E a gente precisa nos dar o valor, né? Eu preciso me dar o meu valor também para essas questões e ter a sensação de que eu mereço, né? Eu mereço estar com alguém também legal, eu mereço ter uma vida a dois bacana, e as coisas precisam fazer sentido, a gente não tem que ficar tendo essas necessidades de ter que ficar correndo atrás dos outros e tudo mais, tá? Então, eu fui tendo esses insights ao longo do processo, depois de muito conversar e tudo mais, mas para chegar até aqui, meu brother e minha sister, foi um caminho assim, bem chatinho assim, tá? Então eu tenho vários desses registros aqui, então eu citei esse aqui agora, tem um outro aqui que eu anotei aqui que era o seguinte, olha, não, esse aqui é bem paia na verdade, né? Era uma terça-feira, eu não lembro quem era, mas provavelmente uma pessoa que eu gostaria de ficar. Ela falou assim, a frase é a seguinte: amiga fala que está quase namorando. Aí eu anotei aqui história, eu não sei, mas eu acho que tem a ver com alguma coisa da história que eu tinha com ela, alguma coisa do tipo. Qual que foi a sensação? Eu fiquei triste, sentimento triste. Eu coloquei aqui 5, né, um grau 5, e fiz nada, né, tipo assim, só fiz de normalidade, só tava a sensação de estar triste. Então tudo que envolvia ali qualquer coisa de relação e não fosse a meu favor, eu ficava, tipo, muito triste a ponto de me, né, torturar mentalmente mesmo, né, de não me achar suficiente para tal. Tem outro aqui que foi na quarta-feira, que é o seguinte: possível contatinho me chamando de amigo. Essa aqui eu sei quem que é. Possível contatinho me chamando de amigo. Aí embaixo eu coloquei aqui: toda menina me chama de amigo. Isso aqui é engraçado demais. Ai, isso aqui é engraçado demais. Qual que foi o meu sentimento, né? Indignação. Aí o que eu fiz? Eu postei um story
só para os melhores amigos no Instagram, reclamando disso, né? E qual foi o grau disso? Foi um 6, indignação em um grau 6. Mano, olha as coisas que eu anotava. Eu fico com vergonha de falar isso. Eu me botava também numas situações que eu acho que não faz sentido, né? Eu sempre tive muita amiga mulher, né? Eu sempre tive muita facilidade de ter amizades mulheres. Eu sempre tive muito amigo dos dois lados, tanto homem quanto mulher, mas nunca foi desbalanceado. Então, sempre tive muito contato com amigos homens, mas também muito contato com amizades mulheres, contato muito próximo, inclusive, né? Então eu tinha muita facilidade de conversar com essas meninas, só que num âmbito ali mais de amizade, não num âmbito de approach, de querer chegar nessa pessoa e tudo mais. Eu lembro que quando essa menina me chamou de amigo, eu fiquei muito triste, porque apesar de não ser tão direto, eu tava meio que tentando dar uma investida ali, né, e tudo mais, de forma bem sutil também, porque também levar um fora pra mim era um Deus nos acuda, porque eu me ficava muito mal, me sentia muito mal, pela baixa autoestima, obviamente. Então, ela me chamar de amigo reverberou dessa forma e eu fiquei indignado por causa disso. E, cara, e pensando nisso, hoje quase. Não, as pessoas me chamam de amigo, né? Amigas mulheres me chamam de amigo. Mas isso zero me dói hoje, até porque são pessoas muito amigas mesmo. E quando. Eu acho que não tem. Acho que eu não lembro de pessoas, assim, na minha história recente que me chamam de amigo, eu quero pegar, mas eu acho que eu mudei muito também a minha visão, né, a minha questão de amizade, assim, sabe? Eu era totalmente outra pessoa de 5 anos atrás, comparando a hoje, eu era totalmente outra pessoa. Como eu tinha necessidade de estar em algum grupo e tudo mais, eu me colocava em situações que eu não gostaria e tendo essa necessidade de ser visto, né, de ser benquisto, eu acho que eu me colocava em situações assim com algumas meninas de proximidade, de amizade, como uma forma de ter uma ponte para chegar na parte de querer ficar e tudo mais. Eu meio que usava a parte de amizade para poder chegar. Feio isso, né? Cruel também acho. Mas hoje eu não existe isso mais, não faço isso mais, na verdade. Eu sei separar uma coisa da outra. E quando eu quero ficar com a pessoa, eu deixo pra ela bem claro e tudo mais. E quando eu sou amigo de uma pessoa, né, é outra história. Mas enfim, eu falava isso com uma certa frequência. E tem uma última aqui que eu vou citar. Era numa sexta-feira, uma ex-crush, provavelmente amiga minha, que era crush e eu, né, não falava com ela. E eu não sei porque eu coloquei esse crush. Mas enfim, esse crush falou que teria um date. Lembrei do fora que ela me deu. Eu fiquei triste. Nota 7. E não fiz nada, obviamente. Nossa, mano, que preguiça de mim. Que preguiça de mim de tempos atrás. Olha as coisas que eu ficava, tipo, triste. Mas em contrapartida eu tenho que olhar com carinho o Jean do passado, né? Sem ele não existiria o Jean de hoje. Mas não a preguiça, por isso que não queria ficar mesmo. Não, tudo era motivo de tristeza. Mas claramente dá pra perceber que existia uma imaturidade aqui. Existia oriundo, né, das inseguranças e baixa autoestima, mas não, muito imaturo, muito, né, todas as questões assim me chateavam. É difícil um pouco destrinchar sobre isso. Talvez, pensando um pouco aqui, talvez essas coisas machucavam um Jean que, né, teve ali alguns problemas de aceitação, igual eu falei. Eu sempre fui uma pessoa mais gordinha, desde que eu me entendo por gente. Isso sempre foi motivo de bullying. Eu sempre tive muitas amizades, né, e tudo mais. Mas isso, querendo ou não, influenciava na questão das pessoas me quererem ou aceitassem que eu ficasse com elas, né? Então, isso me causava muita baixa autoestima. Mas é bom, eu consegui passar por isso, né? De certa forma. Uma das coisas que minha psicóloga falava no início, falava bastante, inclusive, em muitas sessões, é que não tem como a gente sair, né, das nossas crenças, das nossas inseguranças, sair no sentido de, tipo, excluí-las da gente totalmente. A gente consegue
a gente aprende a lidar com elas, né? Por exemplo, as inseguranças minhas, a minha baixa autoestima, eu acho que ela ainda existe, só que numa perspectiva diferente. Atualmente ela está dormindo, tipo, não são coisas que me incomodam, não são coisas que eu penso, né? Mas pode ser que elas um dia resolvam aparecer, dar a cara que a tapa, aparecer por algum motivo, bem como já aconteceu, né? Algum gatilho torná-las aí mais aparentes novamente, e eu preciso saber lidar com isso, né? Então, esse registro de pensamento diário, no fim das contas, na minha percepção, teve um objetivo. Teve um objetivo de eu conseguir identificar os meus sentimentos, identificar os gatilhos, né? Identificar também as minhas inseguranças através dos registros, e dali eu consegui, né, deixar essas coisas mais no meu controle, para eu não me passar por situações, para eu não desesperar por alguma coisa. Então, eu consegui identificar isso de algumas formas e me ajudando aos poucos assim a ter essas sensações mais controladas, né? E ter essas sensações também mais dormidas e bem resolvidas, né? Igual eu falei, a minha psicóloga falou e eu levo isso comigo até hoje. Essas coisas ainda estão comigo, só que numa outra perspectiva. Elas estão dormindo, né? Tipo, não são coisas que me machucam mais, não são coisas que me causam desconforto. Podem aparecer novamente? Podem, mas hoje, tendo, né, o conhecimento que eu tenho atualmente, vou conseguir ali lidar com elas de uma melhor forma possível. Esses registros de pensamento ali no início ali me ajudou muito nessas identificações e me ajuda muito até hoje. Hoje eu percebo, hoje eu tenho a clara percepção de que eu faço isso inconscientemente. Tipo, acontece uma situação que me deixa, que me causa algum desconforto, eu consigo identificar, eu consigo ver o que eu estou sentindo e eu consigo ali ter uma ação para que aquilo me torne, para que aquilo não me afete tanto e que eu fique bem, né? Eu consigo, desde que seja com pensamentos, desde que seja com alguma ação, desde que, sei lá, qualquer o tipo de ação mais física, né, ou pensar sobre aquilo. Então eu consigo lidar com isso hoje de uma certa forma melhor. Então eu acabo fazendo esse registro de pensamento diário, só que de uma forma um pouco mais consciente. Então tem sempre o pensamento ali que ele surge rápido, né? Esse pensamento que eu preciso pegar para poder passar por ele e conseguir ficar tranquilo aí logo em seguida. Bom, e eu acho que é isso. Passei aqui por alguns registros, falei um pouco das inseguranças e baixa autoestima. Falei também sobre como eu era adoecido e como isso me atrapalhava ali no início, né? Mas, né, eu era uma pessoa muito nova ainda e faz parte da vida, né? A gente precisa passar por algumas coisas, infelizmente, e eu fui, assim, evoluindo e hoje eu consigo identificar bem, assim, essas coisas que me fazem mal. E espero que, de alguma forma, isso te ajude, né? Ter essas percepções, se alguém já estiver passando por esse momento, né? Entenda que isso é muito importante, anotar as coisas é muito importante. Eu acho que homem, no geral, não tem muito essa atividade de anotar as coisas, né? Eu não tinha zero, e tanto é que eu não anoto escrevendo, eu anoto no celular, que para mim é muito mais cômodo e muito mais fácil. Então, espero que de alguma forma esses registros de pensamento diário aí tenham te ajudado. E se você estiver passando por algum momento assim do tipo, pode ficar à vontade pra gente trocar uma ideia. Eu também posso aprofundar mais nas minhas vivências de alguma forma também. E é isso, galera. E é isso. Esse foi aí mais um episódio do Fui na Terapia, tá? Deixo aqui o meu Instagram novamente, @geananjos, né? Jean com 2 S, @geananjos. Tem o Instagram também desse podcast, que é o @fuiterapia. Ainda, de novo, não tá alimentado ainda bonitinho, certinho. Vou ver uma forma de alimentar isso.
mas, né, me sigam lá depois. E é isso. Por hoje é só. Voltaremos aí na semana que vem. Beleza? Valeu demais. Tamo junto. Valeu!